Imagine por um instante que você pudesse flutuar acima da atmosfera terrestre, suspenso no vazio absoluto do espaço, e olhar ao redor com olhos capazes de perceber não apenas a luz visível, mas todo o espectro eletromagnético que atravessa o cosmos. Você veria galáxias incontáveis, espirais luminosas girando lentamente como redemoinhos de luz fosforescente contra o pano de fundo da escuridão infinita. Cada ponto brilhante seria um sol, talvez rodeado por seus próprios mundos silenciosos. Você perceberia o universo como uma tapeçaria vasta e vibrante, pulsando com energia, repleta de estrelas nascendo em nebulosas coloridas e explodindo em supernovas que pintam o vazio com seus últimos suspiros radiantes. A impressão seria de eternidade, de um sistema tão grandioso e imenso que desafia qualquer noção de fim. O cosmos pareceria imperecível, um motor perpétuo de criação e destruição que continuaria para sempre, ciclando através de eras sem número, indiferente ao tempo que passa. Mas existe algo que raramente é dito, algo que os números frios e as equações silenciosas sussurram aos que se atrevem a escutar com atenção verdadeira. O universo está morrendo, e esse processo já começou. Não se trata de especulação filosófica ou metáfora poética. É uma certeza matemática gravada nas leis mais fundamentais que governam a realidade física. O cosmos não morrerá em uma explosão catastrófica, em um colapso súbito que consumirá tudo em um instante de aniquilação total. Não haverá um momento dramático de fim, nenhum apocalipse que possa ser testemunhado, nenhuma data marcada no calendário cósmico onde a existência simplesmente cessará de uma vez. Em vez disso, o universo está se extinguindo lentamente, resfriando gradualmente, expandindo-se inexoravelmente em direção a um estado de vazio tão profundo e absoluto que a própria possibilidade de complexidade, de estrutura, de vida e consciência se dissolverá em trevas eternas. A morte que aguarda tudo não é violenta, mas silenciosa. Não é rápida, mas incompreensivelmente lenta. E neste exato momento, enquanto você respira, enquanto estrelas nascem em berçários estelares distantes, enquanto galáxias colidem em danças gravitacionais que duram milhões de anos, o relógio cósmico está avançando em direção ao zero absoluto, ao silêncio terminal, ao estado final, onde nada mais poderá acontecer, porque todo o potencial de mudança terá sido esgotado. Para compreender a magnitude dessa afirmação desconfortável, é necessário primeiro entender que o universo opera sob restrições físicas que não podem ser violadas. Não importa quão avançada uma civilização se torne, não importa que tecnologias sejam desenvolvidas nos próximos milhões ou bilhões de anos. A segunda lei da termodinâmica estabelece que em qualquer sistema isolado há entropia, que é uma medida de desordem ou de energia indisponível para realizar trabalho, tende sempre a aumentar com o tempo. Esta não é uma regra que admite exceções ou que pode ser contornada através de engenhosidade. É uma declaração sobre a estrutura fundamental da realidade, uma sentença de morte inscrita na própria linguagem do cosmos. Cada processo físico, cada transformação de energia, cada evento que ocorre desde o Big Bang até este momento e além contribui para o aumento global da entropia. Estrelas queimam hidrogênio e hélio, convertendo matéria ordenada em radiação dispersa e elementos mais pesados. Galáxias irradiam energia gravitacional enquanto suas estrelas orbitam os centros galácticos. Buracos negros devoram matéria, e embora pareçam ordenados externamente, aumentam dramaticamente a entropia total do universo,
através de mecanismos que somente foram compreendidos nas últimas décadas da física teórica. Tudo o que acontece, sem exceção, empurra o cosmos um passo mais próximo de seu estado final de máxima entropia, onde toda a energia estará uniformemente distribuída, onde nenhum gradiente térmico existirá para permitir que motores ou organismos funcionem, onde a temperatura se aproximará do zero absoluto e o universo se tornará um vazio estéril, povoado apenas por partículas fantasmagóricas, vagando através de distâncias tão vastas que tornam insignificante qualquer separação que possamos conceber hoje. Se este tipo de reflexão te acrescenta algo, considere apoiar o canal com sua inscrição, permitindo que possamos continuar explorando essas fronteiras do conhecimento humano com a profundidade que elas merecem. Mas a morte térmica, esse destino aparentemente distante, onde o universo alcança equilíbrio termodinâmico completo e nada mais pode acontecer, não é o único mecanismo conduzindo o cosmos em direção à extinção. Existe outro processo, igualmente inexorável e talvez ainda mais perturbador em suas implicações, a expansão acelerada do próprio espaço. Em 1929, o astrônomo Edwin Hubble fez uma descoberta que transformaria fundamentalmente nossa compreensão do universo. Observando galáxias distantes, ele notou que seus espectros de luz estavam deslocados em direção ao vermelho, indicando que essas galáxias estavam se afastando de nós. Mais surpreendente ainda, quanto mais distante a galáxia, mais rápido ela se afastava. O espaço entre as galáxias estava se expandindo, não porque elas estivessem se movendo através do espaço, como projéteis lançados por uma explosão, mas porque o próprio tecido do espaço estava se esticando, aumentando a distância entre todos os pontos. Durante décadas, cosmólogos assumiram que essa expansão deveria estar desacelerando gradualmente, freada pela atração gravitacional mútua de toda a matéria no universo. Talvez o cosmos se expandisse para sempre, mas cada vez mais lentamente, aproximando-se assintoticamente de um limite. Ou talvez a gravidade fosse suficientemente forte para reverter a expansão, fazendo o universo colapsar sobre si mesmo em um Big Crunch, uma implosão cósmica que seria o oposto temporal do Big Bang. Mas em 1998, duas equipes independentes de astrônomos estudando supernovas tipo Ia, explosões estelares que servem como velas padrão permitindo medir distâncias cósmicas com precisão, fizeram uma descoberta que ninguém esperava e que contrariava toda a intuição física. A expansão do universo não estava desacelerando, estava acelerando. Esse resultado foi tão inesperado, tão contrário às expectativas estabelecidas, que levou meses de análise cuidadosa antes que fosse aceito pela comunidade científica. Mas os dados não mentiam. Galáxias distantes estavam se afastando mais rapidamente do que deveriam se a expansão estivesse apenas prosseguindo por inércia. Alguma força desconhecida, alguma forma de energia permeando todo o espaço, estava empurrando o cosmos para expandir-se cada vez mais rapidamente. Os físicos deram a essa entidade misteriosa o nome de energia escura, embora o termo seja admitidamente vago e pouco descritivo. Ninguém sabe o que é energia escura. Não sabemos de onde ela vem, por que existe ou qual é sua natureza fundamental. Observações sugerem que ela constitui aproximadamente 70% de todo o conteúdo energético do universo, superando vastamente a matéria comum que forma estrelas, planetas e seres vivos, e também superando a matéria escura, aquela substância invisível que se revela apenas através de seus efeitos gravitacionais. 70% do cosmos é composto de algo que não compreendemos, e esse algo está determinando o destino final de tudo que existe. A energia escura atua como uma pressão negativa,
uma força repulsiva que não diminui com a distância como a gravidade, mas permanece constante ou possivelmente até intensifica-se à medida que o espaço se expande. Se sua densidade permanecer constante, como os dados atuais sugerem, o universo continuará acelerando indefinidamente, levando a um futuro onde galáxias além do nosso grupo local se afastarão tão rapidamente que sua luz nunca mais nos alcançará. O horizonte observável encolherá. Civilizações futuras, se existirem, olharão para o céu noturno e verão apenas as poucas galáxias gravitacionalmente ligadas ao seu próprio grupo, cercadas por escuridão absoluta em todas as direções. Não terão evidência alguma de que o universo já foi repleto de trilhões de galáxias. Não poderão descobrir a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é a luz fóssil do Big Bang. Não saberão que o cosmos teve um início ou que está se expandindo. Estarão cosmologicamente isolados, prisioneiros de um universo encolhido, sem meios de aprender sobre sua própria história ou destino. E essa aceleração continuará. As galáxias se afastarão, tornando-se invisíveis uma a uma conforme ultrapassam o horizonte, além do qual sua luz não pode mais nos alcançar. Não importa quanto tempo esperemos. Eventualmente, apenas a Via Láctea, Andrômeda e algumas galáxias anãs permanecerão visíveis, fundidas em uma única grande galáxia elíptica que os astrônomos apelidaram de Lactômeda ou Milkdrômeda. E então, nada mais. O céu noturno, que hoje revela profundidades incomensuráveis repletas de luz estelar, se tornará uma cortina negra perfurada apenas por estrelas locais. E mesmo essas estrelas terão seus dias contados, porque apesar do universo continuar se expandindo para sempre, as estrelas não podem brilhar para sempre. Cada uma é uma fornalha nuclear com combustível limitado. As mais massivas queimam ferozmente, convertendo hidrogênio em hélio, hélio em carbono, carbono em oxigênio, prosseguindo através da tabela periódica até alcançar ferro, onde a fusão não libera mais energia. Essas gigantes vivem apenas alguns milhões de anos antes de explodirem como supernovas, deixando para trás estrelas de nêutrons ou buracos negros. Estrelas menores, como nosso Sol, queimam mais lentamente, durando bilhões de anos. Mas eventualmente esgotarão seu hidrogênio, expandirão-se como gigantes vermelhas que engolfam seus planetas internos, e então ejetarão suas camadas externas, como nebulosas planetárias coloridas, deixando para trás um núcleo denso e quente chamado anã branca, que brilhará fracamente por trilhões de anos enquanto resfria gradualmente, até tornar-se uma anã negra, um objeto frio e inerte que não emite mais luz, apenas flutua pelo espaço como um cadáver estelar. A última estrela de fusão nuclear no universo se apagará em aproximadamente 100 trilhões de anos. Este número é tão imenso que desafia qualquer tentativa de visualização. A idade atual do universo é de cerca de 13,8 bilhões de anos. 100 trilhões de anos é mais de 7.000 vezes essa duração. Se toda a história do cosmos até agora fosse comprimida em um único dia, a Era das Estrelas se estenderia por 19 anos adicionais. E mesmo assim, 100 trilhões de anos é apenas o começo do tempo profundo que aguarda o universo. Após a última estrela se extinguir, o cosmos entrará na chamada Era Degenerada, dominada por objetos estelares mortos, anãs negras, estrelas de nêutrons, buracos negros. Esses remanescentes orbitarão uns aos outros em sistemas gravitacionais cada vez mais dispersos, ocasionalmente colidindo em eventos titânicos que produzirão breves flashes de energia, mas na maior parte do tempo o universo será escuro, frio e silencioso. As próprias anãs negras, compostas principalmente de carbono e oxigênio cristalizados, começarão a se deteriorar
através de processos quânticos extremamente lentos. O decaimento de prótons, se de fato ocorrer conforme algumas teorias prevêem, desintegrará gradualmente até mesmo esses cadáveres estelares, ao longo de períodos de tempo mensuráveis apenas em notação científica. 10 elevado à 35ª potência anos, talvez 10 elevado à 40ª potência. Cada zero adicional nesse expoente representa uma multiplicação por 10 da duração já incompreensível. 100 trilhões de anos, o fim da era estelar, seria para esses períodos o que um segundo é para a idade do universo atual. E após o decaimento de prótons ter desintegrado toda a matéria comum, restando apenas radiação dispersa e buracos negros, até esses monstros gravitacionais, os objetos mais densos e destrutivos do cosmos, começarão a evaporar. Stephen Hawking demonstrou em 1974 que buracos negros não são completamente negros. Devido a efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos, eles emitem uma radiação térmica fraca, perdem massa lentamente e, eventualmente, evaporam completamente. Um buraco negro com a massa do Sol levaria aproximadamente 10 elevado a 67 anos para evaporar. Buracos negros supermassivos, com bilhões de massas solares nos centros das galáxias, levariam algo próximo a 10 elevado a 100 anos. Este número, conhecido como Google, é tão vasto que não há nada no universo atual para comparar. Se cada átomo no universo observável fosse um universo inteiro, e cada átomo nesses universos fosse outro universo, ainda não teríamos átomos suficientes para representar 10 elevado a 100. E mesmo esse período incompreensível é apenas uma fração do tempo que o universo existirá antes de alcançar algo próximo a seu estado final. Após a evaporação do último buraco negro, o cosmos entrará na Era das Trevas, ou morte térmica, onde nada resta, exceto um mar diluído de fótons e partículas elementares, vagando através de um espaço exponencialmente maior que o atual, tão rarefeito que partículas individuais podem viajar por distâncias maiores que o universo observável atual, sem nunca encontrar outra partícula. A temperatura média se aproximará assintoticamente do zero absoluto. Nenhum gradiente térmico existirá. Nenhuma energia estará disponível para realizar trabalho. Nada poderá acontecer, porque todos os processos termodinâmicos terão cessado. O tempo, em qualquer sentido operacional, perderá significado. Caso esteja apreciando esta jornada mental, você pode deixar seu like para acompanhar conteúdos semelhantes que exploram essas questões profundas sobre nossa existência e o cosmos. Mas por que isso importa agora? Por que deveríamos nos preocupar com eventos que ocorrerão em escalas de tempo tão inimaginavelmente vastas que toda a história humana, desde as primeiras civilizações até hoje, é menos que um suspiro cósmico? A resposta reside em uma verdade desconfortável que raramente confrontamos diretamente. Vivemos em um momento extraordinariamente especial e efêmero na história do universo. Nós existimos durante a Era Estelar, quando o cosmos está repleto de sóis brilhantes fornecendo energia abundante, quando planetas podem se formar ao redor dessas estrelas, quando gradientes térmicos permitem o surgimento e manutenção de estruturas complexas como organismos vivos e cérebros pensantes. Esta era, embora pareça eterna da nossa perspectiva limitada, é na verdade uma anomalia temporária. Representa uma fração minúscula do tempo total que o universo existirá. Se a vida inteira do cosmos fosse representada por um ano, a Era Estelar duraria apenas os primeiros 20 minutos de 1º de janeiro. Todo o resto seria escuridão e decadência. A humanidade, toda a vida na Terra, todas as civilizações que já existiram
ou existirão durante a época favorável das estrelas. Ocupamos uma janela temporal tão estreita que é estatisticamente improvável que deveríamos existir nela. E ainda assim, aqui estamos, conscientes, capazes de contemplar o cosmos e compreender nosso lugar nele, surgindo precisamente no único momento cósmico onde tais estruturas complexas são fisicamente possíveis. Isso levanta uma questão profundamente perturbadora. Seria a consciência um acidente fortuito? Uma flutuação improvável em um universo que não precisava de observadores, que não foi projetado para ser compreendido, que simplesmente existe e evolui, segundo leis cegas, indiferentes à experiência subjetiva, ou há algo mais fundamental na relação entre complexidade e consciência, algo que sugere que o universo não está apenas morrendo, mas talvez tentando se compreender antes de se extinguir completamente. Alguns físicos e filósofos argumentam que a consciência emerge inevitavelmente em sistemas suficientemente complexos, durante janelas temporais, onde a termodinâmica permite tais estruturas. Segundo essa visão, nós somos o cosmos despertando temporariamente para si mesmo, um momento de autoconsciência universal antes do retorno ao sono eterno. Não fomos colocados aqui por algum propósito externo, mas surgimos naturalmente como uma consequência das leis físicas operando durante uma era favorável. E essa emergência, embora temporária, embora condenada a desaparecer quando o ambiente cósmico não mais suportar vida complexa, possui uma dignidade e significado próprios precisamente porque é rara, efêmera e improvável. Somos testemunhas do universo durante seu breve período de vitalidade. E talvez isso seja suficiente, ou pelo menos tudo o que podemos esperar em um cosmos regido pela entropia crescente e expansão inexorável. Mas enfrentar essa verdade requer confrontar outra camada de desconforto. Se o universo está condenado, se tudo o que construímos, tudo o que aprendemos, todas as civilizações que possam surgir em milhões de mundos ao longo de bilhões de anos, eventualmente desaparecerá sem deixar traço, apagado completamente da existência quando o último buraco negro evaporar e apenas radiação dispersa restar. Então o que confere significado às nossas ações? Por que lutar, criar, amar, construir, se o resultado final é esquecimento total e irreversível? Essa pergunta não é nova. Filósofos têm lidado com a mortalidade humana e a impermanência desde que a consciência reflexiva surgiu. Mas a cosmologia moderna adiciona uma dimensão adicional de futilidade. Não apenas indivíduos morrem, não apenas civilizações colapsam, não apenas estrelas se extinguem, mas o próprio contexto que torna possível qualquer forma de existência complexa está se dissolvendo irreversivelmente. Não há ciclo eterno de renovação. Não há reencarnação cósmica onde o universo renasce após cada fim. Não há escape para outras dimensões ou universos paralelos que possam abrigar refugiados da morte térmica. A física, tal como a compreendemos, oferece apenas um destino, dissolução total e permanente. E esse conhecimento, essa compreensão clara e matematicamente fundamentada de que tudo é temporário, não apenas em escala humana, mas em escala universal, transforma radicalmente nossa relação com conceitos como propósito, significado e valor em um contexto onde a permanência é impossível. Durante séculos, diferentes tradições filosóficas e religiosas ofereceram respostas a essas questões fundamentais, cada uma propondo frameworks distintos para compreender a relação entre finitude e significado. O estoicismo, filosofia que floresceu na Roma antiga
e que influenciou pensadores através dos milênios, argumentava que a virtude reside em aceitar serenamente aquilo que não podemos controlar, incluindo nossa própria mortalidade e a impermanência de todas as coisas. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu em suas meditações que tudo o que vemos está em constante mudança, que gerações humanas são como folhas nas árvores, algumas caindo enquanto outras brotam, e que devemos viver cada dia como se fosse o último, encontrando tranquilidade na aceitação da ordem natural do cosmos. Mas Marco Aurélio não conhecia a segunda lei da termodinâmica. Ele não sabia que o universo estava marchando inexoravelmente em direção a um estado de máxima entropia. Ele imaginava um cosmos eterno, operando em ciclos perpétuos, onde a morte individual era parte de uma ordem maior que continuaria indefinidamente. A cosmologia moderna nos priva desse consolo. Não há ordem eterna. Há apenas um longo e lento deslizamento em direção ao equilíbrio térmico e ao vazio absoluto. O estoicismo nos ensina a aceitar o que não podemos mudar, mas como aceitamos não apenas nossa própria morte, mas a morte de tudo, incluindo a própria possibilidade de que qualquer coisa tenha existido. O budismo oferece outra perspectiva, construída inteiramente sobre o reconhecimento da impermanência como característica fundamental da existência. O conceito de anicca, a doutrina de que todos os fenômenos condicionados são transitórios e em constante mudança, está no coração dos ensinamentos budistas. O sofrimento, segundo essa tradição, surge do apego a coisas impermanentes como se fossem permanentes, da tentativa de agarrar aquilo que inevitavelmente escorregará por entre nossos dedos. A liberação vem através da aceitação profunda da transitoriedade, do desapego às ilusões de permanência e da compreensão de que até mesmo o self, a identidade pessoal que consideramos tão sólida e contínua, é uma construção temporária sem essência fixa. Em certo sentido, a cosmologia contemporânea valida essa intuição antiga em escala universal. Tudo é impermanente, não apenas seres individuais, mas estrelas, galáxias e, eventualmente, o próprio tecido do espaço-tempo, conforme o conhecemos. Mas o budismo tradicional, ao menos em muitas de suas formulações, ainda opera dentro de um framework onde ciclos de renascimento continuam indefinidamente, onde o samsara, a roda da existência, gira através de eras cósmicas incontáveis. A morte térmica do universo sugere que até esses ciclos têm um fim, que eventualmente não haverá mais renascimentos, porque não haverá mais condições físicas para suportar vida ou consciência de qualquer tipo. O vazio para o qual o universo se dirige não é o vazio fértil do budismo, repleto de potencial para manifestação, mas um vazio termodinâmico onde o potencial foi completamente exaurido. O existencialismo, filosofia que floresceu no século XX através de pensadores como Jean-Paul Sartre, Albert Camus e Simone de Beauvoir, confrontou diretamente a ausência de significado intrínseco no universo e a responsabilidade de criar valor em face do absurdo. Camus, em particular, articulou a condição humana através do mito de Sísifo, condenado pelos deuses a empurrar uma pedra enorme montanha acima apenas para vê-la rolar para baixo novamente, repetindo esse trabalho sem sentido pela eternidade. Camus argumentava que devemos imaginar Sísifo feliz, encontrando significado e dignidade no próprio ato de empurrar a pedra, não no objetivo final, que nunca será alcançado. A vida não tem propósito inerente, mas podemos criar nossos próprios propósitos, viver autenticamente, apesar da ausência de fundamento cósmico para nossos valores. Mas a analogia de Sísifo assume um ciclo eterno. A pedra sempre rola para baixo,
mas Sísifo sempre pode empurrá-la novamente. O universo real não nos oferece nem isso. Eventualmente, não haverá pedra, nem montanha, nem Sísifo. A morte térmica não é um ciclo sem sentido, mas um fim definitivo de todos os ciclos. E ainda assim, talvez a intuição existencialista permaneça válida se não há significado objetivo imposto de cima para baixo por um cosmos que não se importa conosco. Então somos livres para criar significado durante nossa existência temporária, sabendo que esse significado é subjetivo e efêmero, mas genuíno enquanto dura. A questão é se essa perspectiva oferece consolo suficiente ou se apenas reformula o problema sem resolvê-lo. Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, cuja obra influenciou profundamente o pensamento existencialista, propôs a ideia do eterno retorno, imaginar que tudo o que acontece acontecerá novamente, infinitas vezes, na mesma sequência exata. Ele apresentava isso não como cosmologia literal, mas como teste existencial. Se você soubesse que sua vida se repetiria eternamente em cada detalhe, você a viveria da mesma maneira. O conceito era destinado a incentivar viver de forma que afirmássemos cada momento, abraçando a vida completamente, apesar de seu sofrimento inevitável. Mas a cosmologia moderna sugere que o eterno retorno é fisicamente impossível. O universo não é cíclico. A expansão acelerada não reverterá. Não haverá Big Crunch seguido de novo Big Bang, recomeçando tudo. A morte térmica é o estado final de equilíbrio do qual nenhum retorno é possível. Então o experimento mental de Nietzsche perde sua força, ou ainda funciona como ferramenta psicológica independente de sua viabilidade física. Se apenas uma vida acontecerá, única e irrepetível, seguida por nada, isso a torna mais preciosa ou mais fútil. Se esse tema desperta sua curiosidade, talvez deseje comentar de onde está assistindo, criando um diálogo global sobre essas questões universais que transcendem fronteiras e culturas. Alguns pensadores contemporâneos argumentam que a finitude não remove o significado, mas o confere. Se tudo durasse para sempre, nada teria urgência ou valor especial. É precisamente porque a vida é breve, porque o amor termina, porque civilizações colapsam e estrelas se extinguem, que cada momento possui peso e importância. A impermanência não é o inimigo do significado, mas sua pré-condição. O universo eterno e imutável seria estático, morto em sentido profundo, sem história ou desenvolvimento. É a flecha do tempo, o aumento inexorável da entropia, que permite processos irreversíveis, incluindo evolução, aprendizado, crescimento e todas as formas de complexidade que associamos com vida e consciência. Então, talvez devêssemos abraçar a morte cósmica não como tragédia, mas como aspecto necessário de um universo capaz de produzir seres conscientes. Mas essa perspectiva, embora intelectualmente coerente, pode parecer uma racionalização, uma tentativa de encontrar conforto onde nenhum existe genuinamente. A verdade desconfortável permanece, tudo desaparecerá, e nenhuma quantidade de recontextualização filosófica muda esse fato físico fundamental. E não é apenas que tudo desaparecerá, é que tudo será esquecido. Não haverá observadores remanescentes para lembrar que um dia existiram estrelas, planetas, seres vivos, civilizações que contemplaram o cosmos e fizeram perguntas sobre seu lugar nele. Quando o último buraco negro evaporar, dissipando-se em radiação Hawking, que se dispersará por volumes de espaço incompreensivelmente vastos, nenhum registro permanecerá de que qualquer coisa complexa já existiu. Não haverá ruínas arqueológicas flutuando pelo vazio, porque até a matéria que compõe ruínas terá decaído em radiação. Não haverá sinais de rádio viajando através do espaço intergaláctico
carregando mensagens de civilizações extintas, porque esses sinais se atenuarão além de qualquer possibilidade de detecção, diluídos pela expansão do espaço. Não haverá livros gravados em materiais ultra-resistentes esperando para serem descobertos, porque todos os átomos terão se desintegrado. A história completa do universo durante sua fase complexa e interessante será apagada tão completamente como se nunca tivesse acontecido. E não haverá ninguém para lamentar essa perda, porque não haverá ninguém. Esta talvez seja a realização mais vertiginosa de todas. Não apenas que morreremos individualmente, que nossa espécie eventualmente se extinguirá, que nossa civilização colapsará como todas as civilizações colapsam, que nosso planeta será esterilizado quando o Sol se expandir, como gigante vermelha em 5 bilhões de anos, que nossa galáxia eventualmente esgotará seu gás e cessará de formar novas estrelas, que o grupo local de galáxias ficará isolado cosmologicamente conforme todas as outras se afastarem, além do horizonte observável, que as últimas estrelas se apagarão em 100 trilhões de anos, que até os buracos negros evaporarão em períodos de tempo mensuráveis apenas com expoentes absurdamente grandes. Tudo isso é desconfortável o suficiente. Mas o que torna a morte térmica particularmente perturbadora é a completude do esquecimento. Não sobreviveremos nem mesmo como memória, como história contada por descendentes, como registros preservados em algum formato, como influência que moldou eventos posteriores. Não haverá eventos posteriores. Não haverá nada posterior. O estado final do universo será tão vazio de informação sobre seu passado quanto uma folha em branco é vazia de história sobre o que foi escrito e apagado. E essa constatação força uma pergunta que não pode ser evitada: se tudo será esquecido de qualquer maneira, se o resultado final é indistinguível de nunca ter existido, então nossas vidas, nossos esforços, nossas obras, nossos amores, nossas descobertas realmente importam. Existe uma tentação de responder rapidamente sim, de afirmar que importam para nós agora, que o significado é sempre contextual e presente, que perguntar se algo importa em bilhões ou trilhões de anos é uma pergunta mal formulada, porque significado só existe para seres conscientes em momentos específicos. E há verdade nisso. Quando você ama alguém, esse amor é real e significativo durante o tempo que existe, independente de quanto durará. Quando um cientista faz uma descoberta que ilumina algum aspecto da realidade, essa compreensão é valiosa para aqueles que a possuem, mesmo que eventualmente todos os portadores desse conhecimento desapareçam. Quando um artista cria uma obra que comunica beleza ou verdade, esse ato de criação possui valor intrínseco para o criador e para aqueles que experimentam a obra. Significado não precisa ser eterno para ser genuíno, mas ao mesmo tempo, é difícil negar que a escala temporal importa de alguma forma. Um castelo de areia na praia será destruído pela maré em horas, mas a criança que o construiu pode preservar memórias desse ato por décadas. Um edifício pode durar séculos, testemunhando gerações. Uma ideia pode influenciar milhões através de milênios. Há uma sensação intuitiva de que durabilidade confere um tipo de significado adicional, que deixar legado que persiste além de nossa existência imediata adiciona dimensão extra de valor. Mas se todo legado eventualmente se dissipará completamente, se não há diferença final entre algo que dura 1 segundo e algo que dura 1 trilhão de anos, porque ambos terminarão em esquecimento absoluto, então toda nossa intuição sobre durabilidade e legado colapsa. E, no entanto, aqui estamos, vivendo como se nossas escolhas importassem, como se o futuro fosse relevante, como se construir algo que dure mais que nossas vidas individuais tivesse valor.
E talvez isso seja apropriado. Talvez a consciência da morte cósmica não devesse paralisar-nos, mas sim agir como contexto que torna mais claro o que realmente valorizamos. Se nada durará para sempre, então devemos escolher o que fazer com nosso tempo limitado, não baseados em calcular impacto eterno, que é impossível, mas baseados em viver autenticamente segundo nossos valores durante o período efêmero que temos. Esta seria uma forma de existencialismo cosmológico, reconhecer honestamente a futilidade última de tudo, e então viver plenamente apesar e talvez até por causa dessa futilidade, encontrando significado no processo em vez do resultado, no ser em vez do durar, na experiência em vez do registro permanente. Mas seria essa perspectiva suficiente para uma civilização avançada? Para indivíduos humanos vivendo vidas de décadas, talvez seja possível aceitar a mortalidade e viver significativamente dentro desses limites. Mas e para uma civilização que persiste por milhões de anos, que coloniza galáxias, que desenvolve tecnologias capazes de manipular matéria e energia em escalas cósmicas? Tais civilizações, se existirem em algum lugar do universo, ou se a humanidade eventualmente se tornar uma delas, inevitavelmente confrontarão a questão da morte cósmica com urgência muito maior que nós. E confrontarão também a questão de se há alguma maneira de escapar desse destino, de transcender os limites impostos pela termodinâmica e pela expansão acelerada. Os físicos exploraram vários cenários especulativos, alguns mais plausíveis que outros, para como civilizações extremamente avançadas poderiam teoricamente adiar ou contornar a morte térmica. Nenhum desses cenários viola as leis conhecidas da física, mas todos operam em limites teóricos extremos onde nossa compreensão atual é incompleta e possivelmente incorreta. Uma possibilidade discutida é a computação reversível em temperaturas próximas ao zero absoluto. À medida que o universo resfria, há cada vez menos energia disponível para realizar trabalho. Mas, em teoria, uma civilização poderia adaptar-se a essas condições, reduzindo progressivamente a taxa na qual opera. Computadores quânticos reversíveis, que não dissipam energia ao realizar cálculos, poderiam em princípio continuar funcionando indefinidamente, embora cada vez mais lentamente. Uma consciência digital preservada em tal computador experimentaria tempo subjetivo normal, mas do ponto de vista externo, cada pensamento levaria bilhões ou trilhões de anos para completar. Desta forma, uma quantidade finita de energia poderia sustentar uma quantidade infinita de experiência subjetiva, esticando o tempo disponível indefinidamente através de pensamento cada vez mais lento. Mas essa estratégia enfrenta problemas fundamentais. Primeiro, requer que a temperatura do universo nunca chegue exatamente a zero absoluto, apenas se aproxime assintoticamente, o que depende dos detalhes da energia escura e da expansão cósmica. Segundo, mesmo computação reversível não é perfeitamente eficiente. Há sempre alguma dissipação de energia devido a interações com o ambiente. E terceiro, a expansão acelerada eventualmente isolará qualquer sistema computacional, impedindo que colete nova energia ou informação do cosmos mais amplo. Outro cenário especulativo envolve exploração de flutuações quânticas. Mesmo em um universo em morte térmica, a mecânica quântica permite flutuações aleatórias de energia que temporariamente violam a conservação de energia em pequenas escalas e durações curtas, conforme permitido pelo princípio de incerteza de Heisenberg. Em períodos de tempo inimaginavelmente longos, flutuações quânticas poderiam espontaneamente criar estruturas complexas, incluindo potencialmente cérebros conscientes completos com memórias falsas de vidas inteiras que nunca realmente aconteceram.
Estes são chamados de cérebros de Boltzmann, em referência ao físico Ludwig Boltzmann, que primeiro explorou a relação entre entropia e probabilidade estatística. Mas esse cenário é mais pesadelo existencial que esperança genuína. Cérebros de Boltzmann seriam exponencialmente mais prováveis que universos ordenados inteiros com história causal coerente. Então, se vivemos em um cosmos onde tais flutuações dominam, é estatisticamente muito mais provável que você seja um cérebro de Boltzmann que acaba de surgir com memórias falsas, do que um observador genuíno em um universo real. E mesmo que civilizações futuras pudessem de alguma forma explorar essas flutuações, elas seriam eventos desconectados e aleatórios, não continuidade real de consciência ou cultura. Especulações ainda mais radicais envolvem manipulação da estrutura do espaço-tempo. Alguns físicos teóricos exploraram a possibilidade de que civilizações suficientemente avançadas pudessem criar universos bebês, pequenas regiões de espaço-tempo que se separam do universo pai e começam suas próprias expansões, potencialmente com leis físicas ligeiramente diferentes. Isso poderia ser feito através de compressão de matéria e energia em densidades extremas, possivelmente dentro de buracos negros artificialmente criados. Se tal processo fosse possível, uma civilização poderia teoricamente escapar do universo moribundo, refugiando-se em um universo bebê autocriado. Mas há obstáculos formidáveis. Primeiro, não está claro se é fisicamente possível transferir informação ou consciência de um universo para outro através desse processo. Segundo, criar um buraco negro requer quantidades colossais de energia, e não está claro se civilizações em um universo já em declínio energético teriam recursos necessários. Terceiro, mesmo que funcione, apenas uma fração infinitesimal da população original poderia fazer a transição, deixando todos os outros para trás para enfrentar a morte térmica. E, finalmente, o universo bebê eventualmente enfrentaria seu próprio destino termodinâmico, apenas postergando o problema sem resolvê-lo. Todos esses cenários especulativos compartilham uma característica comum: operam nos limites extremos da física teórica, onde nossa compreensão é incompleta e onde experimentos são impossíveis. Não sabemos se computação reversível pode realmente funcionar conforme previsto em escalas cósmicas. Não sabemos se flutuações quânticas podem ser exploradas para propósitos práticos. Não sabemos se universos bebês são possíveis ou se informação pode ser transferida através deles. E mais fundamentalmente, todas essas estratégias são tentativas de adiar ou contornar a segunda lei da termodinâmica, que é uma das leis mais robustas e bem estabelecidas da física. Apostar que futuras descobertas encontrarão brechas nessa lei é possível, mas improvável. A história da ciência mostra que leis fundamentais da física tendem a ser confirmadas e refinadas, não derrubadas. Então, embora seja tecnicamente correto dizer que não sabemos com certeza absoluta que a morte térmica é inevitável, as evidências e a teoria fortemente sugerem que é, e que nenhuma engenharia, não importa quão avançada, pode escapar dos limites termodinâmicos impostos pelo universo. E isso nos traz de volta à questão central que permeia toda essa exploração: como devemos viver sabendo que tudo é temporário, não apenas em escala humana, mas em escala cósmica? Como civilizações deveriam orientar-se quando enfrentam não apenas sua própria extinção eventual, mas a extinção de todas as condições que tornam vida possível? Há dignidade em lutar contra o inevitável, ou é mais sábio aceitar serenamente? É heróico desenvolver tecnologias para adiar o fim por alguns trilhões de anos adicionais?
Ou é simplesmente negação elaborada? E mais perturbadoramente, se tudo será esquecido, se não haverá observadores futuros para julgar nossas ações ou lembrar de nossas existências, então conceitos como legado, impacto histórico, contribuição para o futuro, perdem todo o significado objetivo. Restam apenas experiências subjetivas presentes, vividas por indivíduos conscientes, que existem brevemente e então cessam. E se isso é tudo o que há, se não há narrativa maior na qual nossas vidas se encaixam, se não há audiência futura apreciando a peça cósmica, se não há juiz final avaliando se vivemos bem ou mal, então, talvez toda a ética, toda a moral, todo o sistema de valores seja apenas preferência subjetiva sem fundamentação externa. Talvez em um universo destinado à dissolução total, a única resposta honesta seja que nada realmente importa, e que qualquer tentativa de impor ordem, criar significado ou buscar propósito é apenas ilusão reconfortante que inventamos para tornar tolerável a consciência de nossa própria insignificância cósmica. Mas há algo profundamente insatisfatório nessa conclusão nihilista, algo que range contra a experiência vivida de ser consciente. Quando você sente amor, quando experimenta beleza, quando compreende uma verdade complexa, quando age com coragem ou compaixão, essas experiências carregam um peso de significado que resiste à dissolução puramente intelectual. Você pode saber abstratamente que tudo é temporário e será esquecido, mas isso não anula a realidade fenomenológica da experiência no momento em que ela ocorre. E talvez seja precisamente aqui, nessa tensão entre conhecimento intelectual, da futilidade última e experiência imediata de significado, que encontramos algo próximo a uma resposta honesta. O significado não é uma propriedade objetiva do universo, inscrita nas leis físicas ou garantida por alguma estrutura metafísica eterna. É uma propriedade emergente da consciência, algo que seres como nós geram através de nossas percepções, valores, relacionamentos e ações. E essa emergência é genuína, mesmo sendo temporária. O fato de que o substrato físico que permite consciência eventualmente se dissolverá não retroativamente cancela a realidade do que aconteceu enquanto esse substrato existia. Considere uma analogia que pode iluminar essa perspectiva. Uma sinfonia de Beethoven existe como padrão de ondas sonoras que se propagam pelo ar durante o tempo da performance. Quando a última nota desaparece, as ondas sonoras se dissipam, a energia se converte em calor imperceptível, e nenhum traço físico da música permanece no ar. Do ponto de vista puramente físico, a sinfonia foi apenas uma perturbação temporária no campo de pressão atmosférica, que retornou ao equilíbrio assim que a performance terminou. E, no entanto, durante aqueles minutos em que a música soou, algo extraordinário aconteceu. Padrões complexos de som criaram experiências estéticas em mentes conscientes, evocaram emoções, comunicaram estruturas formais de beleza, conectaram ouvintes através de experiência compartilhada. O valor da sinfonia não reside em deixar traço físico permanente no universo, mas em ter sido experimentada enquanto existiu. Ninguém argumentaria que a Nona Sinfonia de Beethoven não teve significado porque as ondas sonoras de cada performance eventualmente se dissiparam. O significado estava na experiência, não na permanência física. Agora expanda essa analogia para a escala cósmica. A Era das Estrelas, com toda a sua complexidade, vida, consciência e civilizações, é como uma sinfonia cósmica sendo tocada durante um período finito. Quando terminar, quando a última estrela se apagar e o universo entrar em silêncio térmico, nenhum traço físico permanecerá. Mas isso não significa que a performance não teve valor. Significa apenas que o valor estava no acontecimento,
não no registro eterno. Essa perspectiva sugere uma forma de encontrar significado autêntico, sem negar a realidade física da morte cósmica. Em vez de buscar permanência, que é impossível, podemos valorizar a experiência presente e a qualidade de nossa existência durante o tempo que temos. Em vez de medir significado por duração, podemos medi-lo por profundidade, riqueza, autenticidade e conexão. Um momento de amor genuíno vale mais que séculos de existência vazia. Uma vida vivida com consciência, compaixão e curiosidade é mais significativa que eras de persistência mecânica sem experiência subjetiva. E uma civilização que floresce brevemente, cria beleza, busca compreensão e trata seus membros com dignidade é mais valiosa que um império que dura trilhões de anos através de exploração e sofrimento. A qualidade temporal supera a quantidade temporal, porque consciência é temporal por natureza, existindo sempre em um agora que se move, experimentando cada momento como presente único antes que esse momento se torne passado e outro presente surja. Mas essa reformulação do problema, embora filosoficamente defensável, ainda deixa questões inquietantes. Se significado é subjetivo e experiencial, então o significado que o torturador encontra em causar sofrimento é tão válido quanto o significado que o curador encontra em aliviar dor. Se não há fundamento objetivo para valores, se tudo é preferência subjetiva em um universo indiferente, então perdemos base para fazer julgamentos éticos. Aqui entramos em território perigoso onde niilismo cosmológico poderia levar a relativismo moral. Mas há contrapontos importantes. Primeiro, embora o universo como totalidade seja indiferente aos nossos valores, nós não somos indiferentes. Somos seres conscientes capazes de sofrer y florecer, y esa capacidad cría fatos morales relevantes. Causar sufrimiento desnecesario e errado, no porque el cosmos declara ser errado, mas porque somos criaturas que experimentan sufrimiento como negativamente valioso y tenemos capacidad de empatía que nos permite reconocer sufrimiento ajeno como moralmente relevante. Segundo, valores no precisan ser eternos o cósmicamente inscritos para ser genuinos y vinculativos dentro del contexto de seres conscientes interagindo. Cuando decimos que tortura es errada, no estamos haciendo afirmación sobre estructura metafísica del universo. Estamos haciendo afirmación sobre cómo seres conscientes deberían tratar unos a otros, dadas nuestras capacidades para sofrimento, empatia e raciocínio moral. Terceiro, o fato de que não há juiz cósmico final avaliando nossas ações não significa que nossas ações não têm consequências reais para seres reais durante o tempo em que existimos. Ética opera na escala humana, não na escala da morte térmica. Então talvez possamos sustentar valores significativos e compromissos éticos genuínos, mesmo enquanto reconhecemos a temporalidade radical de tudo. Mas isso requer certo tipo de maturidade filosófica, uma capacidade de manter duas verdades aparentemente contraditórias simultaneamente. Por um lado, a realidade física de que tudo é efêmero e será esquecido. Por outro, a realidade experiencial de que significado e valores são aspectos genuínos e importantes de ser consciente. Essa capacidade de viver na tensão entre essas verdades, sem resolver prematuramente a tensão através de negação de um lado ou outro, pode ser o que significa ser adulto existencialmente em um cosmos que a ciência revelou ser temporário. E talvez haja até beleza trágica nessa posição. A consciência humana e qualquer outra consciência que possa existir dispersa pelo universo é uma anomalia notável, por razões que não compreendemos completamente. O cosmos, durante sua breve era favorável, produziu estruturas capazes de autorreflexão,
de contemplar sua própria existência, de fazer perguntas sobre significado e propósito. Somos, em certo sentido literal, o universo tornando-se consciente de si mesmo. Átomos forjados em fornalhas estelares, organizados por bilhões de anos de evolução em padrões extraordinariamente complexos, alcançaram capacidade de olhar para trás através do tempo cósmico e compreender sua própria origem, e de olhar para frente e antever seu próprio fim. Não há propósito externo que impôs isso. Emergiu naturalmente das leis físicas operando durante condições favoráveis. Mas a emergência, embora não guiada, é extraordinária. E aqui chegamos a uma das percepções mais profundas e perturbadoras. Sobre nossa situação, estamos vivendo durante uma era cosmológica extraordinariamente especial. E não apenas no sentido óbvio de que estrelas existem agora e não existirão depois. Estamos vivendo durante o único período onde o universo é observável de forma a permitir cosmologia científica. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é a luz remanescente do Big Bang e que fornece evidência crucial para a teoria do Big Bang e para a história térmica do universo, está se tornando cada vez mais fraca conforme o espaço se expande e a radiação é esticada para comprimentos de onda mais longos. Eventualmente, será completamente indetectável. As galáxias distantes estão se afastando aceleradamente, e em centenas de bilhões de anos terão cruzado o horizonte cosmológico, além do qual sua luz nunca mais poderá nos alcançar. Civilizações futuras, se existirem, olharão para um céu noturno quase vazio, verão apenas as galáxias do grupo local, gravitacionalmente ligadas, e não terão evidência alguma de que o universo se estende muito além do que podem observar. Não poderão descobrir a expansão cósmica estudando galáxias distantes, porque não haverá galáxias distantes visíveis. Não poderão medir a radiação de fundo, porque ela terá desaparecido. Não saberão que o universo teve um começo ou que está envelhecendo. Estarão cosmologicamente cegos, prisioneiros de um horizonte observável encolhido, sem meios de aprender verdades sobre o cosmos que nós, vivendo nesta era particular, podemos descobrir. Então, somos duplamente privilegiados, existimos durante a era onde vida complexa é possível, e existimos durante a era onde o universo é cognoscível. Se este tipo de reflexão te acrescenta algo, considere apoiar o canal com sua inscrição, para que possamos continuar esta jornada de compreensão enquanto a janela de observação permanece aberta. Mas esse privilégio vem acompanhado de responsabilidade perturbadora. Se somos potencialmente a única consciência nesta região do cosmos, ou uma entre poucas, e se estamos vivendo durante a única era onde o universo pode ser compreendido, então nossas descobertas sobre a natureza da realidade não são apenas interessantes academicamente. São o universo literalmente compreendendo a si mesmo, antes que a oportunidade desapareça para sempre. Cada verdade cosmológica que descobrimos, cada equação que descreve leis fundamentais, cada observação que mapeia a estrutura do cosmos é um ato de consciência cósmica temporária. E quando a consciência finalmente se extinguir, seja quando a humanidade desaparecer em milhões de anos, seja quando a última civilização em qualquer lugar do universo sucumbir bilhões de anos depois, toda essa compreensão se extinguirá com ela. O universo retornará ao estado de ser algo que simplesmente existe sem se conhecer, operando mecanicamente segundo suas leis, sem observadores internos contemplando essas leis. E, eventualmente, mesmo as estruturas físicas que poderiam suportar observadores desaparecerão, e o cosmos entrará em um estado onde não apenas não há consciência, mas onde consciência é impossível. Há algo profundamente melancólico nessa trajetória. O universo brevemente desperta, olha ao redor, faz perguntas,
alcança a compreensão parcial de si mesmo, e então lentamente adormece novamente, desta vez para nunca mais despertar. E nós somos parte desse despertar temporário. Não fomos colocados aqui por alguma razão externa. Emergimos naturalmente, quase inevitavelmente dado tempo suficiente e condições favoráveis, como complexidade organizada lutando contra a maré de entropia crescente. E essa luta é nobre precisamente porque é temporária e condenada. Não há vitória final contra a segunda lei da termodinâmica. Toda a estrutura complexa eventualmente se desfará. Toda ordem retornará à desordem. Todo gradiente térmico se equilibrará. Mas durante a breve era onde luta é possível, vida e consciência representam o universo resistindo, por assim dizer, à sua própria tendência em direção ao equilíbrio morto. Organismos vivos são ilhas de baixa entropia mantidas através de constante consumo de energia e exportação de entropia para o ambiente. Cérebros conscientes são talvez a forma mais complexa e improvável de organização que o cosmos já produziu. Estruturas tão intrincadamente ordenadas que podem gerar experiência subjetiva, pensamento abstrato, autorreflexão. E tudo isso é temporário. Mas aconteceu, está acontecendo agora, e isso não é nada. Então, como devemos viver com esse conhecimento? Não há resposta única que satisfaça todos. Diferentes temperamentos, diferentes contextos culturais, diferentes compromissos filosóficos levarão a diferentes respostas. Alguns encontrarão consolo em tradições religiosas que oferecem narrativas de transcendência, embora tais narrativas existam em tensão com cosmologia científica moderna. Alguns adotarão postura estoica, de aceitação serena, fazendo o melhor possível durante o tempo disponível, sem lamentar a impermanência. Alguns abraçarão existencialismo, criando seus próprios significados e valores sem fundamento externo. Alguns se dedicarão a reduzir sofrimento e aumentar florescimento durante a era favorável, encontrando propósito em melhorar qualidade de experiência consciente enquanto ela existe. Alguns buscarão conhecimento e compreensão como fins em si mesmos, participando do projeto cósmico de autocompreensão. Alguns criarão beleza, não porque ela durará para sempre, mas porque criação de beleza é intrinsecamente valiosa. Alguns amarão profundamente, sabendo que todo amor termina, mas que isso não diminui sua realidade enquanto existe. E alguns, inevitavelmente, serão esmagados pelo peso da futilidade, incapazes de encontrar significado em um contexto de impermanência radical. Não há julgamento a fazer sobre essas diferentes respostas. Cada um deve encontrar sua própria maneira de estar no mundo, sabendo que o mundo é temporário. Mas há uma percepção que pode ser universal. Independente de qual resposta particular adotamos, a finitude, tanto pessoal quanto cósmica, torna cada momento mais precioso, não menos. Se você soubesse que viveria para sempre, cada dia seria infinitamente adiável. Sempre haveria mais tempo. Nada seria urgente. Mas sabendo que o tempo é limitado, que oportunidades são finitas, que esta configuração particular de consciência e circunstância nunca se repetirá exatamente, cada escolha ganha peso. Cada conversa pode ser a última com alguém que você ama. Cada pôr do sol é único, nunca replicado em todos seus detalhes. Cada momento de compreensão ou conexão ou experiência estética é uma janela que se abre brevemente e então se fecha. E o mesmo vale em escala cósmica. Esta era de estrelas, planetas, vida e consciência é uma janela extraordinariamente rara na história do universo. Antes dela, houve bilhões de anos de expansão desde o Big Bang até a formação das primeiras estrelas.
Depois dela, haverá períodos de tempo incomensuravelmente mais longos de escuridão e decadência. Estamos vivendo durante o breve intermédio interessante, o momento de florescimento entre dois vastos oceanos de vazio. E isso deveria inspirar não desespero, mas reverência e gratidão. Gratidão por quê? Não há ninguém para agradecer. O universo não nos deu este momento conscientemente. Emergiu através de processos físicos cegos. Mas gratidão não precisa ser direcionada a um doador. Pode ser simplesmente o reconhecimento de que algo extraordinário está acontecendo, que você tem o privilégio de estar consciente durante esta era favorável, e você pode experimentar beleza, compreender verdade, sentir amor, contemplar mistérios. Isso é profundamente improvável e profundamente valioso, mesmo sendo temporário, e talvez, finalmente, possamos encontrar paz na aceitação de que não temos todas as respostas. A cosmologia moderna nos diz que o universo provavelmente morrerá em morte térmica, mas provavelmente não é certamente. Há aspectos fundamentais da física que não compreendemos. A energia escura é completamente misteriosa. Não sabemos se as leis físicas que observamos são absolutas, ou se podem mudar sob condições extremas que ainda não testemunhamos. Não sabemos se nosso universo observável é tudo o que existe, ou se é parte de multiverso maior com dinâmicas próprias. Não sabemos se flutuações quânticas podem de alguma forma regenerar complexidade após morte térmica aparente. Não sabemos se há processos físicos que ainda não descobrimos que poderiam alterar o destino cósmico. Essas lacunas em nosso conhecimento não são razão para a falsa esperança, mas são razão para a humildade epistêmica. O que sabemos é suficiente para concluir que permanência é impossível e que a era atual é temporária. Mas quanto não sabemos é suficiente para reconhecer que certeza absoluta sobre o futuro distante está além de nosso alcance. E essa incerteza, paradoxalmente, pode ser libertadora. Não precisamos ter tudo resolvido. Não precisamos saber com certeza absoluta como a história termina. Podemos viver plenamente dentro da incerteza, fazendo o melhor que podemos com o conhecimento que temos, enquanto permanecemos abertos à possibilidade de que aspectos fundamentais da realidade ainda nos escapam. O universo está morrendo. Isso é provável. As leis da termodinâmica e a expansão acelerada apontam inexoravelmente em direção a um futuro de escuridão, frio e vazio. Não há solução tecnológica que definitivamente previna esse destino. Não há narrativa reconfortante que dissolva o desconforto dessa realização. Tudo o que construímos, aprendemos, amamos e valorizamos eventualmente desaparecerá, sem deixar traço em um cosmos que não se importa e não se lembrará. Essa é a verdade física dura e inflexível que a ciência moderna nos entrega. Mas há outra verdade, igualmente válida e talvez mais importante para como vivemos neste momento. Durante esta era improvável e breve, consciência existe. Você está lendo estas palavras, processando ideias complexas, contemplando seu lugar em um cosmos vasto e indiferente. Você é um padrão extraordinariamente improvável de matéria e energia organizada de forma a gerar experiência subjetiva. Você é o universo tornando-se consciente de si mesmo, ainda que temporariamente. E durante o tempo que dura, enquanto as estrelas ainda brilham e a janela de complexidade permanece aberta, você pode escolher como habitar sua própria consciência. Pode viver com curiosidade, compaixão, coragem, criatividade, amor. Pode buscar compreensão. Pode criar beleza. Pode reduzir sofrimento. Pode conectar-se com outras consciências igualmente improváveis.
Pode olhar para o céu noturno sabendo que as luzes que você vê são estrelas moribundas em um cosmos que caminha lentamente para a extinção. E ainda assim, encontrar reverência e admiração na grandiosidade do espetáculo. A morte cósmica é certa ou quase certa, mas a vida consciente, enquanto dura, é preciosa precisamente por sua raridade e efemeridade. Somos chamas breves em uma noite longa, mas ardemos. E no ato de arder, de iluminar temporariamente a escuridão ao nosso redor, de experimentar e compreender e valorizar, há algo que resiste à futilidade aparente de tudo. Não permanência, não eternidade, não significado cósmico inscrito nas leis do universo, mas significado vivido, experienciado, encarnado por seres conscientes durante sua existência temporária. E talvez isso seja suficiente. Talvez seja tudo o que podemos honestamente pedir. Talvez seja, em sua própria maneira trágica e sublime, mais profundo e mais precioso que qualquer eternidade vazia. O universo está morrendo, mas você está vivo, agora, neste momento. E esse fato extraordinário e improvável, por mais que eventualmente termine, é real enquanto dura. Viva como se importasse, porque importa, mesmo sabendo que não importará para sempre. Essa é a única resposta honesta que temos, e talvez seja a resposta mais corajosa de todas. Não negação da morte, mas afirmação da vida dentro da morte. Não fuga da impermanência, mas abraço da preciosa temporalidade de tudo. Somos passageiros em um cosmos que não nos esperava e não sentirá nossa falta. Mas estamos aqui, e isso, por enquanto, é tudo e é suficiente.